Boa tarde, pessoal. José está por cá. Um cachinho de coco licuri aqui, ó. Madurando. Madurando não, já tá maduro, né? Só não vou saborear aqui porque tá quente. Mas isso é uma delícia, hein? Aqui já é na chácara de José, viu? Quem tá saboreando é as abelhas, hein? Eu conheço por abelha. Tem um lugar aí que é outro nome, né? Aqui na Bahia as coisas tudo é estranho. Aqui na Bahia tem feijão com nome até de veneno. É uma doideira, viu? Em cada lugar. Não tem lugar que o nome é real, né? É verdade. Mas tem lugar que as pessoas distorcem as coisas. Eles mesmos criam o nome, inventam o nome. Eu nunca ouvi falar na minha vida que tinha nome de feijão de veneno. Porque tem um tipo de feijão aqui que nós conhecemos por feijão mulatim. Aqui se conhece por chumbim. Feijão chumbim, feijão cipó. Eita lasqueira. O único chumbim que eu conheço é uma planta que tem no mato e o veneno. E José está por cá, né? Isso aqui é parecido com... É quase do mesmo jeito do coco catolé que nós conhecemos lá na Paraíba, né? Aqui chama coquinho licuri. Aqui no interior da Bahia. E... alguns lugares aqui na Bahia. Uns conhecem por licuri. Já tem outros cantos que conhecem por coquinho da Bahia. É isso aí. José vai dar uma viajada, se Deus permitir. Quando José voltar, já tá tudo seco no chão. Quando José voltar, já tem bastante já, ó, ali em cima, ó. Já tem uns bichão lá pra soltar o cacho. Outra ali, ó. Mas quando José voltar, esse daqui não tem mais nem o... Não tem mais nem as cascas. Aqui ninguém mexe, tá tudo fechado. E José está por cá, pessoal. E o feijãozinho de corda ainda tá aqui vivo ainda. Agora o meu milho. Milhinho não vai. Que já era. Só no próximo inverno quando Deus mandar. E vai dar um milhão, pessoal, aqui, hein? Vai dar um milho aqui tamanho de um poste. Tem mais de 30 sacos de esterco que eu coloquei aqui. É tão provável que as mudas das laranjas, ó. As mudas de laranja, olha como é que tá. Esse lado aqui da cerca não é meu não. Lá dessa cerca aqui é do meu sogro, dois grande. É isso aí, pessoal. Uns pezinhos de sisal aí, ó. Eu só vim saber que o nome desses negócios aqui é sisal porque aqui na Bahia, mas eu nunca ia saber que era sisal. Porque nós paraibanos, nós conhecemos como agave, né? Dois tipos de agave. Tem daquele agave amarelo que faz ninho pra galinha, que não tem esses espinhos perigosos aí. E esses daqui normal que se chama agave, né? Que puxa pra fazer corda. Aí é que eu vi a pessoa falando sisal, sisal, sisal. De que cacete é sisal? É o sisal e o agave.
Aí lá nós se chama o pendão do agave. Aí aqui o meu cunhado me chamou pra... Vamos cortar umas frechas, vamos cortar umas frechas. Eu digo, que diabo de frecha é essa? Que negócio de frecha é essa? Aí quando chegou lá, era os pendão do agave. Aí aqui nós fomos tirar umas cascas para fazer remédio. Não sei o que, pau de rato, pau não sei de que. Eu digo, que caceta é isso? Pau de rato, não sei o que. Quando eu chego lá, catingueira. Porque a maioria das pessoas conhece tudo por catingueira. Aí quando chega na Bahia aqui, se você for atrás das coisas pelo nome, você não vai conhecer aqui. E é as mesmas coisas que a gente conhece na Paraíba. Daqui a pouco vai dizer que aquelas rochas com lá é isopor. Só tá faltando isso, porque nesse dia vão inventar que o açúcar é o sal e o sal é o açúcar. E José está por cá, pessoal. Tamo junto, hein? Compartilha aí, comenta aí. Os que gostaram do vídeo da roça. Os que não gostar, faz de conta que não vê. Aqui é conteúdo para quem gosta, para quem nasceu e se criou da roça. E não adianta dar um de orgulhoso porque é depois que está na capital, não, porque vai pro mesmo buraco. Quem nasceu e se criou na roça, mesmo que não gostar de trabalhar mais, mas nós tem que ser o mesmo de sempre. Que não tem esse negócio de... O tal do orgulho da pessoa, que a pessoa querer ser mais do que os outros. Isso aí só leva a destruição e a condenação. Não adianta a pessoa dar um de orgulhoso, querer ser mais do que os outros, porque saiu da roça para ir para uma cidade. Aí lá começou a se vestir uma roupa boa, comprar uma moto, um carro. Aí hoje fica se orgulhando. Tem um nojo daquilo, tem um nojo daquele lugar. E fora aqueles que dizem, ah, lá eu não piso nos meus pés nunca mais. Não adianta não, porque essas atitudes aí não agradam a Deus não. E leva a nós mesmo à condenação. Tem muitas pessoas que pensam que o orgulho e querer ser mais do que os outros, isso aí é normal, mas não é normal não. Isso aí leva nós à condenação, porque está escrito. O problema é que muitos não querem buscar conhecimento na palavra de Deus, né? Só quer saber de fama. Às vezes Deus faz de tudo para nós abrir os olhos para as coisas que nós estamos errando, para nós consertar e confessar o pecado. Mas tem gente que faz de conta que não vê. Ah, eu não tenho tempo para essas coisas. Tem tempo para trabalho, para beber, falar da vida dos outros, desejar o mal dos outros, planejar a morte dos outros. Mas quando se trata da palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra o pecado, aonde nós está errando, né? É por isso que muitos desprezam a palavra de Deus. Se esconde atrás de uma religião. Se esconde. Porque a religião... Você pode ser o maior psicopata do mundo. Ninguém vai te condenar. Vai dizer que tu só é errado. Só vai dizer que tu é de Deus e pronto e acabou. Pode morrer fazendo tudo que não presta. Aí é de Deus. Aí é de Deus. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus manda nascer de novo e se arrepender do pecado. Já a religião ensina. Todo mundo é de Deus. Assim no caso... Quem está no comando sobre a vida e a morte é a religião, não é Jesus Cristo, não é porque Jesus Cristo falou, ele ensinou. Aqueles que não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é contra meu Pai. E todo aquele que reconhecer seu pecado e confessar a Deus, esses são os filhos de Deus. Aquele que obedece o Filho, está obedecendo ao Pai que está nos céus. Aquele que rejeita a vontade de Jesus Cristo, está rejeitando a Deus. E todo aquele que permanece negando Jesus Cristo, todo será rejeitado por Deus. A porta é estreita, viu? A porta é estreita. Deus é tão bom que nós podemos permanecer fazendo o que quer. Nós podemos viver dizendo, ah, eu sou de Deus, eu tenho Deus no coração. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico. E nós podemos debaixo dos panos viver permanecer fazendo, continuar fazendo o que não preste. Planejando a queda de alguém, desejando o mal de alguém, destruindo o casamento de alguém.
É gente que já tá destinado à perdição. Não quer ir só. Por isso que essas pessoas já estão, elas mesmas já sabem que já estão destinadas à condenação. Aí como eles não querem ir só, eles fazem o máximo possível para arrastar as pessoas. Por isso que inventa falsa conversa, falso testemunho. Isso é gente que já está cego para a palavra de Deus. Gente que já está destinada à condenação. E gente que não pertence mais a Deus, pertence ao diabo. Aí como não encontra mais felicidade na vida deles, é o que eles vão fazer. Já que nós estamos perdidos, vamos fazer o máximo possível para dar falso testemunho, para mentir, para ver se muitos entram também na enganação, para ir junto com nós. E é isso aí, só permanece na enganação quem quer, porque os mandamentos de Deus estão aí, né? Pode ser o analfabeto maior do mundo, que não sabe fazer um ó. Mas se Deus vê que a pessoa quer tomar vergonha na cara e enxergar cada pecado e renunciar a ele, todo o pecado, está escrito que ele ajuda todo pecador a vencer a batalha nessa terra. Porque para você conhecer a vontade de Deus, quando Deus vê que o ser humano quer tomar vergonha na cara e está enxergando o pecado que cometeu e quer renunciar a Deus, Deus dá força, ajuda. E a pessoa que não quer saber da palavra de Deus, ele pode ter um milheiro de diploma. Ele pode ter 1000 diplomas pendurados na parede. Ele vai permanecer pobre, miserável e nu. Pobre de espírito. Às vezes tem carrão, tem casa, tem dinheiro que não sabe o que faz da vida. Mas se torna pobre, miserável e nu de espírito. Porque não é a fama, não é a beleza, não é o ouro, não é a prata dessa terra que vai livrar a gente da condenação. Mas pode ser um morador de rua, que ninguém dê nada por ele. Pode as pessoas passar lá, chutar ele, jogar merda, mijo. Mas se Deus vê que ele se arrependeu do pecado dele, Deus vai salvar a alma dele. E os que se acham melhor do que os outros, se acham porque tem um emprego bom, tem um carrão, tem uma mansão, aí eu tiro onda. Se eu quiser comprar um carro de 500 mil, 1 milhão, eu compro. Compra. Mas vai usar por poucos tempos. Que uma hora a moto vem de repente e vai levar. Tanto o rico como o pobre. E até aí ainda tá bom. Porque o corpo vai para o cemitério, para os tapuru comer. Porque quem vai comer não é a terra não, é as vermes, os tapuru. Mas até aí ainda tá bom. Porque tem muitos ignorantes que não querem conhecer a vontade de Deus. Aí aqui é o lugar de gente orgulhoso, isso e aquilo. O lugar de gente orgulhoso é aqui. É aqui que se acaba tudo. Mentira! Quem foi que deixou você que é depois de estar lá no cemitério, se acabou tudo? Se acabou para você, que você não busca conhecimento na palavra de Deus. Acredita mais nas promessas do diabo do que na promessa de Deus. Acabou para você. Quem foi que disse? Jesus agora é mentiroso? Quando chegar o tempo que não tiver rico nem pobre nessa terra, que tiver tudo diante de Deus para ser julgado, não é o espírito que estava no corpo que saiu? Lá no cemitério ficou só o corpo repode. Mas é o espírito que saiu, que vai estar diante de Deus para ser salvo ou condenado. Se fosse só para o cemitério e ficasse tudo por isso, era bom demais, porque nós íamos permanecer fazendo tudo que não presta. Porque depois que a gente morresse, pronto, acabou tudo. Mas tem a cobrança, tem a justiça de Deus. Do jeito que tem a justiça dos homens da terra aqui, carnal, de carne e osso, falha, tem a de Deus que é correta e eterna. É uma justiça. Que aqueles que for condenados, eles vão sofrer por uma eternidade. Consciente na mente, por o que praticou e não se arrependeu. Vai sofrer com a consciência do que fez e não se arrependeu. Não é assim que está escrito? E os que não acreditam, só é esperar a morte chegar e esperar o
a hora certa de todo mundo está diante de Deus. Aí vão acreditar, vão gritar, vão chorar e não vai ter mais volta. Quem foi que disse que pedir socorro a Deus a depois da morte vai ter jeito? Se a pessoa não quis se consertar, se arrepender dos seus pecados em vida, aí é depois que morre, praticando a safadeza, aí vai querer se arrepender depois da morte diante de Deus. Se a pessoa não quis reconhecer seus pecados em vida, e por que vai querer se arrepender diante de Deus a depois da morte? Por qual motivo? E José está por cá, pessoal. Quando se trata da palavra de Deus, agrada a um e outros não. A palavra de Deus mesmo afirma: se todos concordar com a vontade de Deus, a palavra de Deus é em vão e a palavra de Deus está mentindo. Sempre vai ter gente para defender a vontade de Deus e sempre vai ter gente para defender a vontade do seu pai, o próprio diabo, que nem está escrito em João 8,44. Tem uns que é a favor da palavra de Deus, se manifesta a favor da palavra de Deus, e tem aqueles que se manifestam a favor do seu pai, o próprio diabo. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito, João 8,44. E se não acredita, e aquele que não acredita, você mesmo vai chamar Deus, Jesus de mentiroso. Porque é ele que está apontando o pecado. É ele que está mostrando. E não tem nada de mentira não, porque tudo que está escrito já se cumpriu e continua se cumprindo. Como é que as escrituras sagradas não valem de nada, é mentirosa e tudo que está escrito está se cumprindo? Porque as coisas não ficam se cumprindo na vida do mentiroso? E porque está escrito nos mandamentos de Deus, está se cumprindo tudo ali, se cumpriu e continua se cumprindo. A pessoa que permanece sendo contra a palavra de Deus, a própria palavra de Deus a mostra que esse já é gente de perdição, esses já são os filhos do diabo. Só que eles vestem uma capa. Tem muitos que dizem que são servos do Senhor. Tem outros que dão glória a Deus. Tem outros que dizem que tem Deus no coração. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos? Não está escrito? Uma árvore que dá bons frutos, todo mundo chega para predejar, jogar pau, pedra. Chega num pé de manga, chega num pé de acelora, chega num pé de qualquer fruta assim, que não tenha nada, que seja na beira da rodagem, para ver quantas pessoas vai passar e vai jogar pau e apredejar. Agora passa num pé de fruta que esteja cheia de frutos, tudo madurinho. Passa num pé de manga que esteja cheio de manga madura, para você ver se não vai aparecer gente de todo lugar para meter o pau, pedra, para desfrutar das frutas. A mesma coisa é o ser humano, que nem está escrito. A árvore que não der fruto será cortada pela raiz e lançada ao fogo. E essa árvore que eu estou falando agora, que está escrito na palavra de Deus, essa árvore é nós, ser humano. Se nós não se arrepender de nossos pecados para se voltar para Deus, é uma árvore que não tem valor, só vai prestar para o fogo. Mas aquela que produzir bons frutos são aqueles que se arrependem dos seus pecados, vai produzir bons frutos. Por isso que muitos não querem ver teu bem, te joga pedra, pau, te deseja teu mal, planeja tua morte, às vezes arranca sua cabeça. Mas quando você tem a certeza da palavra de Deus, aí você vai para aquele capítulo que Jesus fala com a gente, lá em Mateus 10:28. Não temei o homem usado pelo inimigo, pelo diabo. Porque o que ele pode fazer é matar só a carne, mas não pode matar o corpo. Temer antes
aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Mesmo que nós venhamos a perder nossas vidas, ou mesmo que a nossa cabeça seja arrancada, mas isso aí é de menos. Porque o que vale, quando nós se arrependemos dos pecados, o que vale para Deus é o que sai de dentro, o espírito. O corpo não vale nada, porque quem vai comer é os tapuru, as vermes. Não é assim que está escrito? Por isso que é bom a gente buscar conhecimento na palavra de Deus, porque quando a gente busca conhecimento na palavra de Deus, Deus fortalece nós. Porque se nós tivermos certeza nessa mensagem que Deus fala com nós, lá em Mateus 10, 28, que não importa que o homem usado pelo diabo venha decepar nossa cabeça, ou espedaçar, ou passar numa máquina, porque a única coisa que o homem usado pelo diabo ele pode fazer é só deformar o corpo, só espedaçar o corpo, é só matar o corpo. Mas ele não tem poder de matar o espírito. Se arrebaixar só a Deus, clamar só a Deus, porque ele está no comando sobre a vida e a morte. Do jeito que Deus mata o espírito, ele mata o corpo. Do jeito que ele mata o corpo, ele mata o espírito. Já o homem usado pelo diabo, ele só mata o corpo, carnal. Qualquer ser humano usado com a arma, com a faca, seja o que for, a única coisa que só sabe furar é carne. Mas cadê o poder de matar o espírito? Porque o importante do ser humano é o espírito. Não é uma coisa que vai para debaixo da terra e a verme vai comer. Leia lá, não está escrito? Mateus 10, 28. Porque esse versículo, essa palavra vem da parte de Deus, não é de nós pecador. Só a verdadeira palavra de Deus que pode libertar o pecador. Não é religião, não é sistema religioso, não é homem que se diz que é pastor, não é homem que se diz que é padre. Nada dessas coisas vai libertar o pecador do pecado. É só tudo aquilo que está conforme a vontade de Deus que vai libertar o pecador. O que liberta o pecador. João 8,32, Mateus 4,17, João 9,31. Deus vai receber as orações daqueles que reconhecem os pecados que praticou e se arrependeu. Mas aqueles que permanecem dizendo: eu sou evangélico, eu sou católico, eu tenho Deus no coração, eu sou melhor do que os outros, nunca tirei vida de ninguém, nunca roubei, eu sou de Deus, eu sou digno do seu trabalho, mas vive praticando os outros pecados também que levam à condenação. Deus só escuta as orações daqueles que renunciam seus pecados. E mesmo assim Deus não é obrigado a obedecer a pecadores. Deus não é mandado por pecador. Deus não é servido por mão de pecador. Deus não precisa de pecador. É nós que precisa de Deus. É nós que tem que se esforçar para reconhecer nossos pecados e confessar a Ele. Deus não vai forçar ninguém a confessar pecado, não. Ele mostra a verdade. Todo aquele que confessar seus pecados, todo pecado será perdoado. Mas todo aquele que se nega a renunciar ao pecado, será condenado diante de Deus. Não é assim que está escrito? Salmo 9,17. Mateus 23, 33. Muitos podem até permanecer, tirando onda, fazendo o que quer, seguindo o que quer, se escondendo atrás de religião de homens, mas não vão poder escapar da justiça de Deus. Mas não vão poder escapar da condenação, porque a justiça de Deus é correta, diferente do homem da terra. Mateus 23, 33. Vai ler, se é palalela. Vai ler, para ver se é a brobinha que eu estou falando aqui. Vai ler, para ver se o que eu estou falando aqui eu estou julgando os outros. Porque se a gente permanecer falando coisas que não estão na palavra de Deus e julgando os outros, coisas que a gente não tem prova, quem vai ser condenado é a gente. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu não tenho certeza que amanhã eu vou mais ser com vida. E se um dia eu for condenado diante de Deus, é porque eu fiz minhas escolhas para ser condenado, por causa dos meus pecados que eu pratiquei e não me arrependi. Eu não vou culpar Deus, não.
Vá conferir esses versículos, porque Jesus está para abrir os olhos e libertar todo pecador, não importa se é rico, se é pobre. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o ouro, não é a prata dessa terra que vai libertar ninguém do pecado, não. É o conhecimento que vem da palavra de Deus. Mas enquanto a pessoa só tem tempo para trabalhar, para beber, para desejar o mal dos outros, para condenar os outros pelos seus erros que cometeu e não enxerga seus pecados, vocês estão fazendo mal para si mesmo. Estão se condenando a si mesmo. Porque uma hora a morte vai chegar de repente nas nossas vidas e não adianta a gente reclamar diante de Deus, porque nós foi avisado do pecado. Aqueles que fez de conta que não viu o chamado de Deus, aguenta as consequências diante de Deus. Porque do jeito que Deus está para perdoar cada pecador dos seus pecados, Ele também está para condenar. Porque Deus, Ele ama todo pecador, mas aqueles que se arrependem dos seus pecados, como está escrito lá em Mateus 4,17. Esse negócio de dizer que Deus ama a todos, mas não enxerga o pecado para confessar a Deus, isso é vontade de homem, não é vontade de Deus. Vou deixar mais 2 versículos. Se a pessoa diz que é de Deus, a pessoa vai conferir para ver se eu estou mentindo aqui, se eu estou julgando. Lá em Apocalipse 22,15, lá em Apocalipse 21,8. E se a pessoa quiser desmentir, vai desmentir a palavra de Deus, porque é Deus que aponta o pecado. Aí como a pessoa é covarde, não quer desmentir a palavra de Deus, aí coloca a culpa naqueles que estão compartilhando a palavra de Deus. Porque os tempos que nós estamos vivendo hoje, 80% é raça de fariseu, que conhece a palavra de Deus, mas não aceita quando Jesus aponta o pecado. Os fariseus conheciam a palavra de Deus mais do que os cristãos. Eles só não aceitavam quando Jesus apontava o pecado, aonde ele estava errando, aonde ele estava pecando, enganando o povo, enganando e sendo enganado. E hoje não é diferente. Até hoje existe essa raça de fariseu na terra. Eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não querem que Jesus aponte o pecado. Quer viver uma vida dizendo que tem Deus, mas não quer enxergar o pecado para renunciar a Deus. Isso se chama raça de fariseu. E aquele que pertence ao próprio diabo, não há saída mais não. Não se arrepende de nada, permanece dizendo que tem Deus, mas não se arrepende. Você não viu do tempo de Faraó? Que Deus enviou peste, enviou tudo, e ele não se rendeu? Aí Deus viu que o mais que ele amava era o filho dele. Aí Deus falou, vou tocar também no filho dele, vou matar o filho dele. Matou o filho dele, que ele mais amava, e não se rendeu. Por isso que eu digo, os que pertencem a Deus nessa terra, ele pode ter matado, pode ter roubado, mas os que for de arrependimento vai se arrepender. Os que for de salvação, é de salvação, e os que for de condenação, já está destinado. Não há escapatório. Pode morrer dizendo que é de Deus, pode morrer de velho, com cabelo ré branco, dentro das religiões evangélicas, dentro das religiões católicas. Pode morrer com 100 anos, com cabelo branco. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou de Deus. Mas se Deus vê que não tem arrependimento do pecado, vai ser condenado. Não tem escapatório na vida do rico nem na vida do pobre. Porque está escrito, Mateus 4,17, Salmo 9,17. Todos vão prestar conta com Deus.